De onde veio essa ideia do paraíso perdido? E o que isso tem a ver com os degredados de Capela? Saudações, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo sobre espiritualidade aqui no canal do Mentalítico. E hoje a gente vai comentar sobre a origem da civilização humana aqui na Terra, de onde veio a nossa organização social. Vamos falar um pouquinho sobre o paraíso perdido e sobre os exilados de Capela, ou degredados de Capela. A fonte é o livro A Caminho da Luz, ditado por Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, de 1938. Existe também o livro Os Exilados de Capela, que veio 11 anos depois do livro A Caminho da Luz. Ele também trata desse assunto e é muito mais detalhado, mas é um livro um pouco polêmico na doutrina espírita. Eu vou deixar esse livro de fora para evitar qualquer tipo de polêmica e vou me concentrar no livro do Chico, que já é um livro consagrado. Vamos começar a nossa história com o mito do paraíso perdido. Daqui da Terra, a gente consegue enxergar a constelação do Cocheiro, que fica a 42 anos-luz de distância aqui da Terra. Naquela constelação tem um sistema que é chamado de Sistema de Capela. Era um planeta parecido com a Terra, aparentemente um pouco maior. Nesse planeta, então, vivia uma parte da humanidade, pessoas como nós. Estava em situação semelhante à nossa, num grau de evolução parecido com o que estamos agora, e eles também estavam passando pela transição planetária naquela época. Ou seja, o mundo estava saindo de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E alguns espíritos, alguns encarnados e desencarnados, não estavam se adequando às novas regras do planeta. Eles insistiam em continuar fazendo mal. E aí o que aconteceria? Uma vez que o planeta entrasse numa época de regeneração, espíritos mais elevados voltariam para elevar o padrão do planeta, trazer novos conhecimentos, e esses espíritos que ainda estavam insistentes no mal, acabariam por atrapalhar aqueles que queriam progredir. Veja, quando a gente entra nessa época de transição planetária, de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, é porque já há uma quantidade suficiente de espíritos para manter o planeta já num mundo melhor. Então, boa parte da humanidade, tanto aqui e agora, como lá naquela época, já havia se desenvolvido e já não queria mais o mal como opção. Eles queriam melhorar, queriam ir para um mundo melhor. E, como muitos não queriam, eles foram convidados a se retirar, digamos assim. Na verdade, eles foram degradados, transmigrados, trazidos aqui para a Terra, que ainda era um planeta muito primitivo. Então, imagina você vivendo num planeta como o nosso, com muita coisa à sua disposição, onde os trabalhos não são mais físicos e braçais, a maioria dos trabalhos são intelectuais, onde você tem comida e água disponível todo o tempo, pelo menos em boa parte do planeta civilizado. E você tem uma série de regalias, como streaming, internet. A gente já está indo para carros que dirigem sozinhos. Nós estamos fazendo a inteligência artificial, robôs que farão as coisas por nós. Daqui a pouquinho, com os avanços tecnológicos, a quantidade de coisas que nós temos que fazer será cada vez menor. Será que nós vamos distribuir a riqueza do planeta? É uma situação a se pensar. Talvez o planeta se torne, muito em breve, um paraíso. Mas olhando da perspectiva de como está o nosso planeta agora e para como o nosso planeta era há 10 mil anos atrás, nós podemos com certeza afirmar que isso aqui é o paraíso. Ninguém aqui vai querer voltar para viver na mata, tendo que caçar animais, enfrentando um monte de mosquitos e outros bichos venenosos no meio da selva, sem ter roupa para vestir, sem remédio. E aí eu vou um pouco mais além. Os nossos sofrimentos estão cada vez menores. Hoje nós temos uma empresa que já disse que possui tecnologia para a geração de bebês em úteros artificiais, sendo o problema ético e moral a limitação atual.
não é mais uma limitação tecnológica. Associe a isso o fato do Divaldo ter comentado que, no futuro próximo, nem as dores do parto as mulheres terão mais que sofrer. Então, veja, nós estamos realmente saindo do mundo de sofrimento. As nossas doenças, em geral, são curadas. Muitos cânceres já são curáveis. E conforme a gente se desenvolva, cada vez menos doenças vão nos atingir. Ou seja, nós estamos pertinho de uma vida excelente em termos de saúde, em termos de avanço tecnológico, em termos de conforto. Muito próximo do que seria algo comparável à nossa imaginação de paraíso. E aí, se você for para a Bíblia, você vai perceber que Adão foi condenado a ter que viver do seu próprio trabalho. E Eva foi condenada a ter que sentir a dor do parto. E aí, compara isso com o que eu acabei de falar. Faz sentido eles estarem vivendo num planeta praticamente perfeito, melhor do que o nosso, ou talvez igual, e terem voltado para aquela situação? Faz sentido que o mito do paraíso perdido tenha vindo daí? Pois é assim que o Espiritismo enxerga. O mito do paraíso perdido é o mito dos espíritos que foram degradados lá de Capela para aqui para a Terra. E veja bem, esses espíritos, se eles continuassem lá, eles não teriam nem as provas que eles precisariam viver para evoluírem, porque eles não estariam mais sujeitos aos problemas da carne que nós estamos acostumados até agora. Agora, imagina isso há 10 mil anos atrás. Todos os tipos de doença e sofrimentos aos quais nós éramos submetidos. E aí, veja, isso não é punição. É uma necessidade, primeiro, para eles não atrapalharem aqueles que lá estão. Porque existem os alunos que querem evoluir, que querem estudar, que querem aprender. E na mesma turma, existe um terço, metade da turma, que não quer aprender. Então, o que o mestre fez? O que Jesus fez? Separou os dois. De um lado, os que querem aprender, do outro, aqueles que não querem. E os que não quiseram aprender foram trazidos para a Terra. E aqui tiveram a oportunidade de ajudar os nossos irmãos que aqui estavam. Já havia aqui na Terra, segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, como eu já citei, as raças amarela e negras. Essas raças receberam alguns desses exilados de Capela para colaborar na evolução da sociedade, que a sociedade ainda era primitiva, para a formação da nossa civilização. Mas não foram grupos grandes e coesos. Tá, e os grandes grupos, para onde que eles foram? Bom, a notícia de Emmanuel é que haviam 4 grandes grupos que vieram de Capela para cá. E aí nós vamos começar pelos hindus, que aparentemente são os mais antigos desses grupos que vieram de Capela para cá. Os hindus foram os primeiros a organizar uma sociedade, os primeiros na religião e na filosofia. Veja que a religião hindu e a filosofia hindu são muito fortes no Oriente, inclusive trazem muita coisa para cá, para o Ocidente. E a religião dos hindus, ela é dita como uma religião que foi trazida do céu, trazida da espiritualidade. E é uma religião que já acreditava na reencarnação. Então eles foram os primeiros a ter essa noção religiosa. Eles são anteriores aos egípcios e aos israelitas. Eles são as matrizes de todas as filosofias e religiões da humanidade. Mas eles também deram origem ao materialismo em uma de suas escolas, a escola dos Sarvakas. Eles são os ascendentes de todo o povo ariano, então o povo branco. E aí, eu já falei das 4 raças, os hindus, os israelitas, os egípcios e os arianos, que são os europeus, né? Os indo-europeus, segundo o livro. Né? E aí foi essa descendência que deu origem aos primeiros fundamentos da civilização ocidental, né? Na Grécia, na Itália e na França. E lá na Índia, os hindus, eles tinham os Mahatmas, que eram as pessoas de grandeza espiritual que viviam na Índia, que trouxeram as mensagens de amor, de esperança e o estoicismo resignado.
Eles receberam missionários 6.000 anos antes do Evangelho de Cristo. 6.000 anos antes de Cristo, eles já haviam recebido missionários. Veja, Jesus não mandou missionários somente para o povo hebreu. Os missionários vieram em toda parte, durante muito tempo, só que traziam os conhecimentos de forma adequada para aquele povo. Então, eles se lembravam vagamente das promessas do Senhor Jesus, que havia feito antes do degredo. E esses missionários, nós podemos citar Vyasa, Krishna, Buda, e existem outros ainda, né? Eles foram exilados por causa do orgulho. E foi esse orgulho que gerou um dos problemas que existem até hoje na Índia. O orgulho levou ao crescimento e à instituição das castas. Eles não aproveitaram nem as mensagens que receberam e acabaram criando algumas castas, né? Uma delas, a Arya Dharma, que era originalmente os Aryas. Tá? Antes da raça ariana, eles eram os Aryas. Eles não se compadeciam das raças atrasadas que se encontravam com eles, os que já estavam no planeta. Porque, veja, já existiam pessoas no planeta, esses espíritos encarnaram naquele grupo e ali se multiplicaram. E entre os nativos, eles tiveram que conviver. Só que eles não aceitavam a inferioridade intelectual daqueles nativos. Pensa, essa superioridade da raça ariana. Pelo que o livro está falando, essas ideias começaram lá na civilização hindu. E aí os aborígenes, que eram os nativos, eles eram considerados como os párias da sociedade. E aí vem uma casta, a pária. Por isso que a gente chama as pessoas hoje, nós ouvimos falar, você é um pária, é o pária da sociedade. E isso vem lá dos hindus. Eu sei que hoje ainda há um sistema de castas na Índia, mas não sei o quão forte ele é. E esse era o povo com maior conhecimento sobre reencarnação, desde os primórdios da organização deles no mundo. E é incrível como o orgulho causou esse tipo de problema lá nos hindus. Saindo dos hindus, nós vamos para os egípcios, que são os mais destacados na prática do bem e no culto da verdade. Os egípcios eram os que tinham o menor débito de todos, o menor débito espiritual de todos os que vieram para cá. Eles eram mais elevados moralmente e eles eram muito avançados na ciência, que estava bem à frente do seu tempo. Só que essa verdade acabou ficando restrita ao que eles chamaram de iniciados. E eles sabiam do Deus único e acabaram criando o politeísmo apenas para atender aos populares, o resto da população, os que não tinham condição de compreender a verdade. Já os iniciados, aqueles que eram mais avançados intelectualmente e tinham conhecimento maior sobre as doutrinas espirituais, para esses havia o entendimento do Deus único. E esse é um problema que também aconteceu lá com os hindus. Eles acabaram distorcendo um pouco as coisas e acabaram criando vários deuses, o que foi um erro, segundo Emmanuel e a doutrina espírita. E aí, os egípcios, eles tinham tantas lembranças dessa vida em capela, que eles tinham rituais e cerimônias para solenizar o regresso dos seus irmãos à pátria espiritual. Eles ansiavam por esse retorno. E assim aconteceu. A totalidade daqueles espíritos que vieram para o Egito, degredados de capela, retornaram para o seu planeta de origem, conseguiram voltar para a capela pouco tempo depois, porque aqui ajudaram aquela civilização e se resignaram. Então o conhecimento egípcio acabou sumindo, justamente por isso, porque aqueles que tinham a capacidade de compreender aquele conhecimento foram embora e ficaram somente os espíritos nativos, que eram atrasados, digamos assim. Mas eram atrasados porque tinham menos tempo de vida, assim como acontecia com os párias. Os párias eram nativos e eram espíritos com um menor tempo desde a sua criação, menos evoluídos. Os árias, que vieram lá de capela,
encarnaram nos hindus, deram origem aos hindus, eles eram mais evoluídos, não por nenhum tipo de questão racial, simplesmente porque eles eram intelectualmente superiores e provavelmente moralmente superiores também, já que tinham muito mais tempo na escala evolutiva, né? Os egípcios, voltando a eles, também tinham uma comunicação com os mortos e tratavam da pluralidade das existências e também dos mundos. Daí a vontade de retornar ao plano espiritual, ao seu planeta de origem, né? E havia toda uma preparação no momento da morte, pós-morte, para que o espírito do faraó fosse levado a outro mundo, né? Daí o tamanho da crença deles. E aí nós vamos para Israel, os israelitas, a raça mais homogênea de todas, mantendo seus caracteres inalterados através de todas as mutações do seu povo. Grande também era o seu orgulho, e esse foi o maior problema do povo de Israel. Emmanuel nos conta que a sua existência histórica é uma lição dolorosa para todos os povos do mundo. As consequências nefastas do orgulho e do exclusivismo podem ser vistas no que aconteceu com esse povo que até hoje sofre as consequências do seu orgulho nessa guerra que nós estamos vendo no momento que eu gravo esse vídeo. Esse exílio na terra acabou pesando muito na alma muito orgulhosa dos judeus, que eles não se adaptaram e ficaram revoltados no mundo, no caso nosso mundo, que não os compreendia. Eles eram vaidosos, eram chamados a aristocracia espiritual, e eles não tinham pouco acessíveis à comunhão perfeita com as demais raças que haviam no planeta. Você veja que nas histórias bíblicas eles não se misturavam muito. E para se misturar, a pessoa tinha que adotar a crença deles, tinha que se dedicar ao judaísmo. Mas, paradoxalmente, aí é um paradoxo incrível, eles ensinaram a todos, em todos os tempos, a fraternidade, a par de uma fé soberana e imorredora. Como que eles ensinaram a fraternidade se eles não se misturavam com os outros? Porque eles são a raça mais fraternal entre si, mas também a mais altiva e exclusiva do mundo. Então eles têm uma fraternidade muito grande entre eles. E na Bíblia a gente vê histórias de obrigações de você para com o próximo, de quando chega um viajante, como você tem que tratá-lo. E existem várias regras de convivência e de boa convivência. Então, entre eles são um povo fraternal. Tanto é que conseguiram reformar o Estado de Israel. E Emmanuel nos diz que é um povo heróico, que tem sabido viver em todos os climas sociais e políticos, né? E o que é verdade, eles foram espalhados pelo mundo depois que houve o problema com o Império Romano, né? E eles guardavam a palavra divina com a sua fé. Grande era a sua certeza na existência de Deus. Eles deixaram, naquela época, a mais elevada ciência religiosa de todos os tempos para as gerações vindouras, né? Foi o grande alicerce do aperfeiçoamento moral do mundo. Então, as nossas regras morais que a gente tem hoje, vem tudo de lá, tudo do judaísmo. Aqui no Ocidente, a origem dos nossos valores, elas são do judaísmo. E era um povo que, por sua fortaleza espiritual, a sua fé muito grande, eles acabaram suportando as piores condições possíveis que a gente viu aqui na humanidade, né? Enquanto os egípcios e os hindus criavam o politeísmo para satisfazer as necessidades da época, o povo de Israel não. Acreditava somente na existência do Deus único, todo-poderoso, e por amor do qual eles pretendiam sofrer qualquer injúria e tolerar todos os tipos de martírio que fossem necessários. E todas as raças da Terra acabam devendo aos judeus esse benefício sagrado, né? Que consiste na revelação de Deus único, Pai de todas as criaturas, providência de todos os seres. E aí Emmanuel fala que não vai demorar muito até que os judeus irão compreender integralmente a vinda de Jesus e irão aceitar o cristianismo, aliando-se aos outros povos da Terra. Vamos ver se isso vai acontecer
não aconteceu ainda. Né? E aí, por que a preferência de Deus pela árvore de Davi? Essa é uma questão que muita gente se pergunta. Mas se você parar para refletir um pouquinho sobre o que eu já disse, você vai entender. De todos os povos, então Israel era o mais crente de todos. Era também o mais necessitado. E é esse ponto que faltava na interpretação. Por quê? Por causa da sua vaidade, orgulho, exclusivismo. O judaísmo, saturado de orgulho, não conseguiu compreender a ação de Jesus. Então veja, eles não foram o povo escolhido só por alguma característica especial, mas porque era o povo mais crente e porque era o povo mais necessitado, que era o povo que tinha mais orgulho. E aí vem aquela frase, muito se pedirá de quem muito haja recebido. Os israelitas, eles haviam recebido muita coisa dos céus e muita coisa também foi exigida deles, principalmente em matéria de humildade e amor, o que na época era uma dificuldade. E a realidade é que um sopro de amargura pesou fortemente sobre os destinos daquela raça depois do que foi feito com Cristo no Calvário. E aí veio o Império Romano e espalhou os judeus por todo o mundo. E agora, recentemente, eles conseguiram se juntar novamente, mas ainda enfrentam uma série de dificuldades, como o ódio de todo aquele povo que vive ao redor deles. E provavelmente, interpretação minha, há motivos históricos e reencarnacionistas para que isso esteja acontecendo. E aí, por fim, nós vamos chegar nos descendentes dos hindus, os Aryas, a raça ariana, que deu origem a todas as raças brancas do planeta. Então, as incursões dessas tribos que saíram dos hindus, né? Então, veja, saíram pessoas que eram do grupo que formou os hindus, foram se multiplicando. Os novos encarnados eram desses grupos arianos. Foram se multiplicando, os espíritos foram encarnando. E eles foram adentrando na Europa. Tá? Mais ou menos 10.000 anos antes do Cristo. É o que nos diz Emmanuel. E aí tem um motivo para que a ciência discorde dessa data. E Emmanuel vai dizer isso, eu vou falar daqui a pouco. Então eles são a origem de toda a raça branca. E aí quando eu digo raça branca, pode-se entender russos, gregos, latinos, húngaros, gauleses, citas, íberos, romanos, saxônicos, germanos e eslavos. Não demorou muito para que eles se estabelecessem na Europa, foram acontecendo migrações sucessivas, mas eles eram os espíritos mais revoltados com o degredo. E aí você vai ver que até hoje essa característica permanece na Europa. Eles eram pouco afeitos à religião e por isso que eles não mantiveram registros do início da sua civilização. Porque, segundo Emmanuel, o único motivo que eles tinham na época para manter o registro de uma civilização era justamente esses mitos, essas histórias religiosas. Como eles eram revoltados e não tinham a crença em Deus, eles não faziam essa transmissão. Logo, não mantinham registros. Os registros que a gente tem de diversas civilizações são por isso, por questões religiosas, pelo menos naquela época. Né? Então, eles eram desavorados e sem esperança. Mas eles tinham uma característica muito boa. Como eles não podiam contar com Deus, como eles não tinham a divindade para sustentá-los, nem acreditavam nisso, eles tinham que contar com as próprias forças. Como eles eram de caráter mais livre e insubmisso, não se submetiam à vontade de Deus, queriam ser livres, fazer o que bem entendessem. Então, para isso, eles tinham que trabalhar mais. E daí você começa a enxergar que é mais ou menos o que acontece na Europa. No geral, é um povo que tem a crença menor em Deus. As crenças que são contra a religião costumam vir de lá. Certo? Civilização que mais exporta materialismo na nossa história. E eles são os mais voltados e enrijecidos de todos os demais companheiros que foram exilados aqui no orbe terrestre, no nosso planeta.
mas eles tiveram que se desenvolver mais. E por isso foi a sociedade que se desenvolveu tecnologicamente mais primeiro. Depois, isso se espalhou para outras civilizações aqui do planeta Terra. E aí foram eles que começaram a utilizar o princípio da força para se estabelecer no mundo. E inauguraram na Terra o senso de propriedade, que acabou sendo o germe da separatividade e do ciúme, ambição e do egoísmo, e o que destruiu diversos esforços deles nas melhorias. E aí a primeira religiosidade que veio com os árabes foram os celtas, que retomaram mais tarde o culto ao divino. E aí vem um pouco a história do codificador do espiritismo, Allan Kardec. Allan Kardec não era o seu nome original. O seu nome é Hippolyte Léon Denisard Rivail. Perdoe minha pronúncia, mas ele foi o codificador do espiritismo e ele adotou o nome de Allan Kardec porque ele foi revelado que ele havia sido um druida, quando era celta, numa encarnação anterior. Mas esse povo não tinha só problemas. Além do trabalho, que era uma grande virtude, eles tinham outras virtudes, né? Eles assimilavam todos os elementos encontrados no seu caminho, impulsionando os passos das civilizações nativas, dos aborígenes. Eles não tinham aquele orgulho religioso separatista que os hindus e os semitas possuíam. Então eles acabavam se misturando com todos os povos nativos. Se você fizer uma análise criteriosa, você vai ver que os eslavos, os germânicos, os gregos, os romanos, os portugueses, eles têm certas diferenças étnicas que, quando você compara no mundo de hoje com raças de outra cor, talvez você ache que são todos os mesmos. Mas se você olhar com calma, você vai perceber que existem alguns grupos diferentes ali. Então as famílias arianas, da Europa, embora revoltadas e endurecidas, eles confraternizavam com os selvagens. E nisso reside sua maior virtude, que é o que nos ensina Emmanuel. Eles organizaram as primeiras noções políticas da vida coletiva, elegendo cada tribo um chefe para dar uma direção comum para a vida. Foram eles que desenvolveram a agricultura e as indústrias pastoris. E aí foram eles, que povoaram a Grécia de grandes mestres e cantores e todo o Mediterrâneo Oriental, que passou a fazer uso da escrita. Eles foram a origem do racionalismo, a tendência para as ciências positivas e o amor pela hegemonia e liberdade. E o que Emmanuel nos fala sobre essa raça é que o mundo muito lhes deve pela colaboração decidida e sincera no labor do pensamento em todas as épocas e períodos evolutivos da humanidade. Então, como vocês podem ver, cada raça dessa que migrou aqui para a Terra teve a sua especificidade. Emmanuel, no livro, ainda trata um pouco do desenvolvimento das raças que já estavam aqui, mas não é o meu objetivo nesse vídeo. E aí, será que isso tudo vai acontecer de novo? Será que nossos povos aqui vão migrar novamente? E aí você pensa, a Europa migrando para o próximo planeta, que dizem que se chama Quiron. A Europa, os degradados da Europa vão migrar para uma raça. E eles provavelmente não vão ser religiosos. E aí, os degradados da África vão migrar para uma outra raça lá. E vão criar uma religião parecida com a de matriz africana aqui. Mas terão menos desenvolvimento tecnológico, comparando Europa com África. Imagina os brasileiros migrando e a gente levando o jeitinho brasileiro para um determinado país, a gente levando a nossa corrupção para lá, mas também a fé do brasileiro, que segundo o Espiritismo é o coração do mundo, é a pátria do Evangelho, levando também a mistura do nosso povo, a aceitação que a gente tem com as outras raças e com as outras religiões. Nós não vamos ser exclusivistas lá naquele planeta. Agora imagine a migração do povo do Oriente, os degradados de lá, que vão levar os traços daquela religião oriental que é diferente da nossa, que já veio lá de Capela. Então, quando você começa a imaginar a gente levando daqui para outro planeta esses traços, você começa a entender como que aconteceu
essa vinda para cá. Imagina os muçulmanos, eles indo para lá, para o próximo planeta, e levando aquela crença, esse exclusivismo, a não aceitação de outras religiões. Então, imagina, os brasileiros de um lado, aceitando todas as religiões, né, os sul-americanos de forma geral, e do outro lado os muçulmanos que não aceitam. Vai ser muito curioso isso. Será algo muito interessante de se estudar. E assim a gente consegue entender como que foi a formação dessas raças aqui no nosso planeta. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se vocês gostaram, faz o favor, deixa o joinha, se inscreve no canal, deixa um comentário, ativa o sininho do canal para receber a notificação dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima.